Vildomar Batista, que está fora do mercado principal da televisão aberta desde a sua saída da Band em 2020, está sendo cotado para assumir a direção geral de uma nova atração que o SBT planeja lançar em março desse ano, possivelmente um programa matinal que venha para poder melhorar aí a programação das manhãs do canal, que atualmente depende muito de programação ali jornalística e também conteúdos, né, obviamente, que são de menor impacto em comparação com a concorrência. E essa revista matinal, ela teria possivelmente, ainda sem confirmação oficial, a apresentação de Kátia Fonseca, ou até junto com o Brito Júnior. Isso se o Brito não for comandar ali a revista da tarde e a Kátia comandar essa revista matinal apenas ali sozinha. Alguns bastidores mais empolgados, segundo informações de Rick Souza em sua coluna Canal D, falam em uma possibilidade ainda maior, além de ser diretor, e o Vidomar ele pode assumir a área de programação inteira da SBT. E aí seria um cargo executivo de peso e, claro, um baita retorno triunfal ao dia a dia da televisão aberta, após anos focando em projetos independentes através da sua WNB Produções. As pessoas não escondem o entusiasmo com essa possibilidade, apostando fortemente na experiência de Vildomar para dirigir esse novo matinal, e a razão principal é o seu histórico de sucesso, por exemplo, no Hoje em Dia da Record, onde ele foi responsável pela fase de maior audiência e popularidade do programa, transformando o programa em uma referência no gênero matinal. Hoje, o Hoje em Dia está extremamente saturado, extremamente desgastado. É um formato que, inclusive, até recentemente tem perdido muito para o Marcão do Povo lá com o Primeiro Impacto, né, que é um jornalístico do SBT, e para evitar até em números baixos na média semanal, na última semana, o Hoje em Dia mudou totalmente a pauta jornalística para conteúdos mais sangrentos e mudou de horário. Terminou um pouco mais cedo para não fechar com a média semanal em baixa, ou seja, no caso, em terceiro lugar, porque o Primeiro Impacto com o Marcão do Povo toca a corneta lá da vice constantemente, porque o público de São Paulo, nesse horário, já cansou do Hoje em Dia. Né? Esse tipo de formato de revista eletrônica, creio eu, ou não o formato de revista, mas esse formato que Hoje em Dia tem feito nesses 20 anos, chega um momento que cansa, né? E como a Record é uma emissora que não muda, você vê que a Record ela não faz mudanças assim muito grandes na programação. Você vê que hoje em dia está há 20 anos aí no ar, mesmo que teve períodos ali de baixa, os caras conseguiram fazer modificações e está no ar até hoje. Agora o SBT você não consegue ver ali um programa, eu até gostaria de ver um dia, né, na história do SBT, algum programa que durasse muito tempo, assim, na programação diária. O único que está no ar, acho que há um certo tempo, é o Fofocalizando, né? Mas ele também teve muitas modificações até de nome, né? Então, mas o Fofocalizando está acho que 7 ou 8 anos no ar. Mas 20 anos de hoje em dia, né, realmente é um número aí muito interessante. E o Vildomar ele fez parte dessa história e fez o programa aí se consolidar como um sucesso na Record e que hoje, inclusive, o programa precisa de um diretor como ele, porque quem está dirigindo atualmente o programa está fazendo, né, deve estar comandando o programa de outro lugar, não está no suíte. Então essa dança das cadeiras no SBT inclui também outras mudanças, mas o foco dos bastidores está mesmo em Vildomar para trazer dinamismo e competitividade para as manhãs em um momento em que o canal precisa se reinventar e a televisão aberta também num todo ela está, né, assustada com o crescimento do streaming, das plataformas digitais. O Vildomar ele tem conexões antigas com o SBT, já que a sua carreira começou na antiga TVS, que depois do SBT. Em 1987, ele começou como assistente de produção no Show Maravilha, com Mara Maravilha. E isso pode facilitar essa negociação agora, como ele mesmo relembrou em várias entrevistas, né, que ele fez ao Na Telinha, até podcasts,
onde ele falou sobre vivências com Silvio Santos e também Gugu Liberato. O Vildomar, ele visitou o SBT, ele esteve visitando o canal nesses últimos dias, ele não escondeu isso, colocou nas suas redes sociais várias fotos dele no SBT com o Mauro de Sony, então ele realmente está na emissora, ele está lá, né, nas redondezas, então realmente isso reacende essa possibilidade aí, e claro, pode se confirmar em breve, em março, que ele pode assumir essa revista matinal, bem também como a programação inteira do canal, e isso deve acontecer em março, né? Porque a Cátia Fonseca pode mesmo assumir essa revista. O Vidomar, ele dirigiu aqui na Band, que era uma revista matinal feita com a Silvia Popovic e o Luiz Ernesto Lacombe, tá? Ela só acabou por questões políticas, essa aqui, ó, aqui na Band, né? Ele dirigiu esse programa e, de certa forma, ele fez um bom trabalho lá. Não teve uma boa assim, audiência, não pela questão da revista ser ruim, mas é porque estava na Band, né, cara? Na Band, de manhã, a Band tem horário, aluga horário para a igreja o tempo inteiro, nas manhãs também aluga. Então a revista ela não emplacou pela questão de ser na Band, mas se fosse feito talvez em outro canal, com certeza ela teria, né, um crescimento muito melhor, porque foi muito bem feita, tinha pautas ali muito interessantes, só que o programa começou naquele período ali, porque foi feito, né, ele estreou muito em cima da pandemia, né, Covid-19, aquela coisa, lockdown, né, volta, não volta, economia, né, defasada, então o programa começou aí com um viés um pouco político, então tinha debates e tal, então foi isso que fez o programa ser cancelado pela direção da Band, que não curtiu muito, porque o Aqui na Band, né, deveria ser uma revista, né, leve, com, né, pautas assim que normalmente você vê em revistas eletrônicas. Então, se o SBT também voltar com uma revista matinal, que essa é a 53ª tentativa, né? Falei o número aqui, chutei um número qualquer, mas o SBT já fez várias revistas, né? Tanto as mais recentes, que foram Chega Mais, Vem Pra Cá, como também outras nos anos anteriores, ali 2000 para trás. Então, não são tentativas ali, não é algo inédito, mas vamos ver, né? Se o Vidomar dirigir, será uma baita, digamos assim, novidade, e o cara entende de televisão, ele sem dúvida alguma percebe que hoje em dia está em baixa, mas assim, é muito complicado a gente ver como o SBT realmente, como eu falei nos outros vídeos que a gente fez aqui, a questão da sabotagem, né? Porque você tem um primeiro impacto, que beleza, é um jornalístico, mas você tem um primeiro impacto que consegue ali fazer frente à concorrência, né? O Primeiro Impacto, ele é um jornal que, mesmo tendo pautas sangrentas, ele consegue incomodar, porque o público de São Paulo, como eu disse, está de saco cheio de ver hoje em dia, porque hoje em dia está desgastado, saturado esse formato que hoje em dia. E eles não mudam. Os caras não mudam, tá do mesmo jeito e parece que vai continuar do mesmo jeito. Eles não estão nem preocupados muito com a substituta da Tiziane Pinheiro, que saiu e parece que vai ficar do mesmo jeito. Mas eles têm feito algumas pequenas modificações mais na questão da pauta, né? Reforçando mais o jornalismo. Eles pararam um pouquinho de fazer isso, agora voltaram porque perceberam que estavam perdendo para o SBT, o Marcão do Povo, e estão agora voltando novamente a dedicar mais tempo da revista, né, do programa, para jornalístico. Recebe do Fala Brasil e aí mantém aquele tipo de conteúdo ali que faz um pouco de frente com o Primeiro Impacto. Mas o SBT, se caso o SBT realmente trazer uma revista novamente para a programação, né, se reacender essa possibilidade, que eles possam fazer um conteúdo que seja atrativo, não pela questão comercial também, porque tudo depende de merchandising, mas que seja um conteúdo atrativo para o público, né? E o Vildomar, ele tem esse tipo de conhecimento, né? Porque o cara tem anos e anos aí de televisão e está, sem dúvida alguma, acompanhando os desdobramentos recentes da programação. E se ele também assumir possivelmente a grade do canal, vai ser uma baita, digamos assim, chegada, né? Porque o SBT, no que se refere à sua programação, está bem, né, complicado. Eu só espero que ele tenha liberdade para poder trabalhar, né, na questão da programação, né, que ele possa ter liberdade para poder fazer as modificações, né, sem nenhum tipo de interferência da dona, né, qual tinha com o Silvio Santos. Mas voltando um pouquinho no tempo rapidamente, para poder entender essa fase
né, de como ele se tornou uma figura tão respeitada, né, como o Rick colocou na coluna dele, é uma figura quase que folclórica, né, porque ele começou pela sua passagem pela Record, onde ele passou mais de uma década, né, alcançou seus maiores sucessos, porque ele não só dirigiu o Hoje em Dia, ele também comandou outros programas, né? Ele ficou muito tempo na Record e passou por várias atrações. Ele chegou à emissora e dirigiu o Show do Tom, com Tom Cavalcante, que durou entre 2004 e 2005. Um programa de humor sensacional que explorava a improvisação, quadros cômicos com muita criatividade e que mostrou a sua capacidade de lidar com talentos cômicos e, claro, manter o ritmo ali no programa. Mas foi no Hoje em Dia, a partir de 2005 até 2009, que ele realmente brilhou, assumindo a direção geral e transformando o Matinal em um dos mais assistidos do país, com apresentadores como Ana Hickman, Brito Júnior e Edu Guedes, implementando segmentos de culinária, moda, saúde e notícias que conquistaram o público familiar e feminino. Nessa fase de ouro do Hoje em Dia, Vildomar misturou o jornalismo leve com aquele entretenimento de qualidade, criando um formato que elevou a audiência e fez do programa uma referência nacional. E é exatamente essa experiência que os diretores do SBT estão apostando para o novo projeto matinal esse ano. Ele ainda voltou ao Hoje em Dia entre 2014 e 2015, reassumindo a direção em um momento de reformulação para tentar recuperar a audiência, embora tenha enfrentado flutuações e perdas para os desenhos do SBT, que naquele tempo exibia lá Bom Dia e Companhia, Mundo Disney, em alguns dias, né, como registrado em várias reportagens da época na audiência, mas ele sempre comandou o programa com muita maestria. Além disso, o Vildomar dirigiu Tudo é Possível, com Ana Hickman, de 2009 a 2012. Um programa que incorporava, né, que foi o programa que a Eliana fez, quando ela saiu da Record e foi para o SBT, voltou para o SBT, a Record manteve o nome Tudo é Possível, com a Ana Hickman apresentando aos domingos, inclusive entregava para o Gugu. Quando o Gugu deixou, quando ele fazia o programa na Record, deixou a parte noturna das 8, ela entregava para o Gugu. Então o programa incorporava vários elementos teatrais, interativos, né, e refletia essa formação em direção de teatro e também, claro, trazia muita inovação para a faixa da tarde da Record. E também passou pelo programa do Gugu na Record em 2015, dirigindo, né, quando o Gugu em 2013 deixou o programa dele dominical, ficou aí um tempinho, deu uma pausa na carreira dele, e aí em 2015 o Gugu voltou com o programa dele diário, deixou ali o programa semanal e passou a fazer um programa diário, que era exibido quarta-feira, acho que é quarta, quinta e sexta, e o Vildomar que dirigia, e foi uma das suas últimas temporadas na Record, e o programa foi um baita de um sucesso, né? Até na estreia marcou acho que 15 pontos. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso, mas é muita coisa na cabeça, tem hora que a gente esquece, mas enfim, foi uma das maiores audiências do dia, a estreia do Gugu e o retorno dele, né, na programação diária, e também ao longo da permanência dele no programa, na direção e também o programa no ar, na Record, foi um baita de um sucesso. Então, esse retorno, essa volta dele para a televisão após a passagem dele aqui na Band, vai ser um baita, né, de um aporte para o SBT. E também, além do Vildomar dirigir programas, tem muitas pessoas que acham que ele só dirigiu o programa. Ele também foi diretor artístico da Record em 2009, tá? Por um período. Então ele teve a responsabilidade ali, né, maiores na programação geral, mas em 2017 ele foi demitido após atritos, né, com a vice-presidência, após 11 anos na casa, e inclusive moveu uma ação trabalhista pela emissora, para a emissora, né, contra a emissora, perdão, e isso acabou infelizmente não prosperando. Depois da Record ele foi para a Band em 2019, como eu falei, dirigiu aqui na Band, com o Lacombe e a Silvia Popovic, um matinal que misturava jornalismo, opinião, mas em 2020, tanto ele quanto os apresentadores foram demitidos em meio a algumas reformulações, né, e controvérsias internas. Desde então, Vildomar focou na WNB Produções como responsável, desenvolvendo projetos independentes e também conteúdo digital, que em entrevistas, né, no ano passado, ele relembrou os desafios da televisão com o estresse extremo, como quando saiu do Switch e foi direto para o hospital durante o período na Band com Gilberto Barros.
Esse ano agora, com o SBT buscando reforçar sua posição no mercado, a chegada de Vildomar poderia representar uma nova era para a programação matinal, trazendo o DNA de sucesso que ele construiu na Record e sua visão híbrida de conteúdo que mistura tradição com elementos modernos. Se essa negociação realmente se concretizar, vai ser um baita de um retorno marcante para Vildomar, que começou no SBT e agora pode voltar para poder reescrever mais um capítulo de sucesso na sua carreira. Os rumores são fortes e consistentes e os bastidores indicam que um anúncio pode vir em breve, trazendo expectativas altas aí para quem acompanha a televisão de dentro e também, claro, de fora. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e torço para que realmente essa contratação dele possa ser efetivada, tanto para ser diretor da atração matinal, bem também como diretor de programação, porque é um excelente diretor aí, faz falta diretores como o Vildomar na televisão. Eu sempre digo isso aqui, falta gente experiente na televisão. E principalmente no SBT, como a gente tem dito aqui tantas e tantas vezes, né, desabafado inclusive, que a emissora, né, está vivendo um período de sabotagens, né? Pessoas lá dentro que são designadas, que foram designadas, que infelizmente estão torcendo contra o canal. Então espero que nós tenhamos dias melhores aí no SBT. Siga a gente no Instagram, tá aqui, ó, @bastidoresdmufc, tá? Nosso Instagram para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da televisão, bastidores da mídia, e também, claro, você que tem aí um conteúdo, você que é jornalista, você que, né, tem algum projeto aí na televisão, na mídia, quiser divulgar na nossa página, você pode fazer isso. Entre em contato comigo através do direct aqui da Bastidores DM UFC e a gente vai negociar. Os valores são extremamente acessíveis, tudo aí bem adequado para o seu projeto. A gente pode fechar um pacote aí de 4 postagens, postagens no feed, postagens nos stories, tudo aí que possa atender, né, o seu projeto. Também, claro, né, você ser divulgado aí para pessoas que amam televisão, que acompanham a nossa página, com quase 220 mil aí seguidores e com postagens diárias aí alcançando milhões de pessoas. Fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Abraço.